vamos falar sobre 3 esferas da ação de Deus. E eu quero que você abra em Oséias 4:1, ou acompanhe aqui o texto. O texto diz o seguinte: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Veja só a palavra que Deus trouxe através do profeta. Diz que Deus tem uma contenda com o povo. Deus estava insatisfeito ao notar que as pessoas não tinham conhecimento de Deus. E é basicamente essa palavra que eu quero trazer para você hoje. Pense só por um instante o quanto nós conhecemos a Deus. Você já notou que sempre é necessário, quando chega no final do ano, por exemplo, Natal, a gente começa a pregar sobre o verdadeiro sentido do Natal, o verdadeiro significado do Natal. Por quê? Porque as pessoas se desviaram para milhares de pensamentos que não têm nada a ver com a revelação do Natal, não é assim? E acontece isso no dia a dia também, não é só na festa do Natal. Se você perguntar hoje quem é Deus para as pessoas lá fora, você vai ter respostas absurdas. Mas há algo que eu acho mais perigoso ainda, mais grave ainda. Se nós perguntarmos aqui entre nós, entre aqueles que frequentam até regularmente um culto, o que você pensa sobre Deus e o que você sabe sobre Deus, pode ser que a gente fique surpreso de perceber que há muitas falhas no nosso conhecimento de Deus. E isso não é bom. Deus não se agrada disso e não é bom para você, porque como é que a gente pode se relacionar com alguém que a gente não conhece? Não é difícil a gente se relacionar com alguém que a gente não conhece? Eu estou vendo o marido olhando para a mulher olhando para o homem, não é de vocês que eu estou falando. É difícil a gente se relacionar com alguém que a gente não conhece. Por exemplo, quando você vê uma pessoa pela primeira vez, você não sabe se você pode fazer uma brincadeira, se você pode fazer uma piada. Você acaba sendo mais formal, porque você não conhece a pessoa, você não sabe como ela reage diante das coisas. Com alguém que você tem comunhão há muito tempo, às vezes um sorriso diz um monte de coisas, não é assim? Então nós precisamos conhecer a Deus. E hoje eu quero falar com vocês sobre 3 esferas de ação de Deus, porque através dessa palavra eu espero ampliar o seu conhecimento de Deus, para que você se relacione com Ele de uma maneira mais profunda, para que você possa experimentar todo o plano e a vontade que Deus tem para a sua vida, amém? Para que você possa se aprofundar na sua comunhão com Deus. Então, eu quero falar sobre 3 esferas de ação de Deus. 3 maneiras bastante distintas como Deus se relaciona conosco. A primeira esfera que eu quero falar com vocês é a esfera da soberania, a esfera do decreto. A soberania é uma maneira de Deus agir em que Ele simplesmente determina as coisas, sem nenhuma participação do homem, ou quase nenhuma. Simplesmente Deus, como soberano, para controlar o destino das nações, para controlar o tempo, a história, os propósitos que Ele tem, Ele determina certas coisas e Ele não perguntou para ninguém. Ele não precisou da sua fé, Ele não precisou de nenhum tipo de ação nossa para determinar essas coisas. Então, há coisas que Deus faz soberanamente. Então, vou ler, por exemplo, para você, Isaías 40, 13 e 14. Mostra como Deus tem autonomia para tomar essas decisões. Isaías 40 diz assim: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Deus precisou pedir permissão, opinião de alguém para fazer as coisas? Não. Então aqui entra uma série de questões. Por exemplo, quando Deus criou o mundo, Ele criou por quê e como? Porque Ele quis e como Ele quis. Ele expressou a sua criatividade, sua autonomia e criou aquilo que Ele quis. Porque existe uma estrela, um planeta, a bilhões de quilômetros daqui, que não tem vida e que aparentemente não serve para nada, e a gente não pode chegar lá, e se chegar lá não vai encontrar nada. Por que Deus criou? Porque Ele quis. Ele é soberano. Ele fez como Ele quis.
né? Então, por que Deus escolheu Israel e não outra nação? Por que Deus faz assim? Por que, por que Jesus nasceu exatamente naquele ano? Deus determinou. Não foi o povo de Israel que estava lá intercedendo, Senhor, o Messias precisa vir nessa época. Não dependeu de ninguém, não dependeu de um grupo de intercessão estar clamando, ou do povo inteiro se arrepender. Deus determinou a época em que Jesus ia nascer, o dia exato, sem perguntar para ninguém, porque Ele sabe o dia que teria que ser. Nós não poderíamos nem tentar interferir, porque nós não saberíamos fazer melhor do que Deus fez. Então, quando Jesus veio, Ele veio no momento exato, em que tudo estava preparado para a sua vinda. Quando é que Ele vai voltar? Só Deus sabe. E Ele determinou esse dia segundo a sua vontade. Então, nesse nível da soberania, Deus tem autonomia. Nós vemos também que no nível da soberania existe eficácia, ou seja, aquilo que Deus determina vai acontecer. Esdras 6,14 diz assim: e os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram e terminaram a obra conforme ao mandado do Deus de Israel e conforme ao decreto de Ciro e Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Quando Deus diz que vai fazer algo, Ele faz e ponto. Há eficácia, ninguém pode impedir. Nós vamos ver mais à frente uns outros níveis de ação de Deus, outras esferas de ação de Deus, em que nós participamos. E aí então, existem outros condicionantes, mas na esfera da soberania, tudo que Deus determina vai acontecer. O diabo não pode impedir. Eu pensava antigamente, quando eu não conhecia Deus, que o diabo, sendo rebelde, podia desobedecer a Deus. Eu não conhecia nada sobre a palavra de Deus, né? Mas o diabo é tão derrotado que nem rebelde de direito ele pode ser. Você sabia? Por exemplo, o diabo não pode ir além daquilo que Deus determina. Mesmo estando no estado de rebelião contra Deus, ele não tem autonomia. Quando Deus disse assim, olha, você pode tentar Jó, você pode fazer algumas coisas na vida dele, mas a vida dele você não toca, você não vai tirar. O diabo pôde desobedecer? Ele pôde dar uma de João sem braço, ir lá matar Jó e falar assim, já foi, agora eu esqueci. Não. Quando Deus determina, vai acontecer. E quando diz não vai acontecer, não vai acontecer. Amém? Salmo 148,6 diz assim, e os confirmou eternamente para sempre, lhes deu um decreto que não ultrapassarão. Quando Deus dá um decreto, ninguém vai além. Amém? Romanos 8,33, um texto que fala da nossa vitória, diz assim, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, quando Deus age no nível da soberania, quando Deus determina algo, não existe absolutamente nada nem ninguém que possa contrariar a vontade de Deus. Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Então, quando Ele determina algo, Ele vai fazer. Quando Ele determina um princípio, se Ele determina uma bênção sobre a sua vida, essa bênção vai acontecer. E ninguém tem o poder de impedir. Quando Romanos diz aqui, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica. Se Deus determinou a justificação através do sangue de Jesus, quem é que vai te acusar? Então, existe eficácia, existe também grandiosidade nas coisas que Deus faz soberanamente. O Salmo 139, 14 a 17, diz assim, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso, tudo que Deus faz é grande. Deus é grande, por consequência, tudo que Ele faz soberanamente é grande. Por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. O salmista está impressionado
com a grandiosidade da obra de Deus, imaginando como é que Deus fez todas as coisas. Muitas vezes, nós não compreendemos plenamente as coisas que Deus faz soberanamente. Deus é tão grande e Ele age em coisas tão profundas, tão importantes no destino do universo, que a gente às vezes olhando as coisas a gente não entende. Como eu falei, a gente não entende porque Deus chamou Israel, porque Deus elegeu Abraão, porque Deus escolheu fazer as coisas num determinado tempo e não no outro. Por que o povo vai ficar 70 anos sofrendo numa escravidão antes de ser liberto? Por que Deus determina esse tempo e não antes? Por que as coisas não acontecem do jeito que nós pensamos? Simplesmente porque aquilo que Deus faz é muito superior a tudo que nós podemos imaginar. A nossa mente não é capaz de entender exatamente as coisas que Deus faz. Por isso lá em Eclesiastes 3:11 diz assim: tudo fez Deus formoso no devido tempo. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus colocou no seu coração a eternidade, você sabia disso? Mesmo antes de você conhecer a Jesus, já existia no seu coração uma consciência de que a vida não é só isso aqui. É mais do que isso. Existe algo eterno, existe um Deus, você sabia, você precisava conhecer, mas já havia no seu coração o princípio da eternidade. Mas você entendia a eternidade, ou entende hoje? Não, a gente não entende. Então aquilo que Deus faz no nível da soberania, muitas vezes excede o nosso entendimento. Eu me lembro que quando eu era criança, eu tinha um pensamento muito bobo, que eu acho que todo mundo deve ter passado por essa fase. Eu ficava tentando entender como é que era o infinito. Diziam que o universo era infinito. E eu pensava assim, mas como que pode ser infinito? Porque tudo acaba, tudo tem limites. Como é que o universo pode ser infinito, nunca acabar? E eu criança lá, 8, 9 anos, pensando lá. Aí eu pensava assim, mas peraí, e se acabar? Se acabar é pior. Porque se o universo tiver fim, então o que tem depois que acaba? E eu ficava lá tentando imaginar essas coisas. Alguém já pensou esse tipo de bobagem também? Tem mais alguns. Nós não conseguimos entender todas as coisas que Deus faz, porque Ele é muito superior a tudo que nós imaginamos. Tem coisas que só Deus pode determinar, só Deus pode fazer, só os desígnios do coração de Deus podem determinar. Amém? Outra característica desse nível, dessa esfera de ação de Deus, da soberania, é que ela normalmente traz bênção ou maldição. Aquilo que Deus determina vai trazer bênção ou maldição sobre as pessoas. Por exemplo, Deus pode determinar juízo sobre uma nação, como muitas vezes fez. Mas Deus pode também determinar a bênção sobre uma nação. E aquilo que Deus determinar vai acontecer. Jeremias 51:29 diz assim: então tremerá a terra e doer-se-á, porque cada um dos desígnios do Senhor está firme contra a Babilônia. Deus determinou juízo contra a Babilônia, porque eles se levantaram contra o povo de Deus, para fazer da terra da Babilônia uma desolação sem habitantes. Por outro lado, um ato soberano de Deus pode determinar a bênção, como Romanos 8:33, que diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Amém? Então, resumindo para você, o nível da soberania, a esfera da soberania, é aquele em que Deus age simplesmente segundo a sua vontade soberana. Ele faz, ele estabelece decretos, ele não pergunta a ninguém, ele faz coisas muito maiores do que as que nós podemos imaginar, não existe participação humana, e nesse nível então, a gente deve simplesmente contemplar o que Deus faz e adorá-lo, reconhecer que Ele é sábio, se Ele fez, Ele sabe o que está fazendo, amém? E quando nós olhamos para isso, nós adoramos a Deus. Pode aplaudir o Senhor. E antes de passar para a próxima esfera, eu quero mostrar para você qual é a prática disso. Por que isso interfere nas nossas vidas? Se eu só conheço as coisas que Deus faz soberanamente, eu tenho um conhecimento muito limitado de Deus. E às vezes eu posso colocar sobre Deus a culpa de coisas que não têm nada a ver com a soberania dele. Por exemplo,
Eu ouvi essa semana uma pessoa, diante de uma tragédia, de uma criança que foi assassinada, dizer algo que, por um lado, era uma demonstração de fé, mas, por outro, revela uma falta de conhecimento. E a pessoa dizia assim, olha, não deixe de crer em Deus, Ele sabe o que faz. Não deixe de crer em Deus, Ele sabe o que faz. É bonito ver uma fé em que a pessoa, mesmo numa tragédia terrível, consegue dizer assim, não deixe de crer em Deus. Amém? Mas quando ele diz assim, Deus sabe o que faz, espera aí, Deus não fez nada. Uma menina foi assassinada, não é Deus que fez isso. Então, muitas vezes, nós pegamos o nível da soberania e aplicamos a momentos que não tem nada a ver com a soberania de Deus. A maldade acontece no mundo não porque Deus está mandando alguém fazer maldade. Pessoas são assassinadas não porque Deus está mandando alguém ser assassinado. Tem gente que sempre que acontece algo ruim, atribui a Deus. Porque raciocina só no nível da soberania e diz assim, não, Deus é que quis assim. Tem certeza? Deus deu ao homem liberdade para agir nesse mundo. E também cobra, por causa dessa liberdade, responsabilidade. Então os homens são responsáveis pelo que fazem. E nós vivemos num mundo contaminado pelo pecado, em que não existe perfeição, não existe harmonia, não existe justiça em tudo que acontece no mundo. Então quando acontece uma injustiça, muitas vezes as pessoas atribuem a Deus. Alguém morreu, Deus quis assim. A pessoa está com uma doença, Deus quis assim, Deus quer me ensinar alguma coisa. Nem sempre Deus quer te ensinar alguma coisa quando você fica doente. Pode ser uma consequência natural da vida que nós temos nesse mundo, onde existem vírus, bactérias e um monte de coisa que pode fazer mal à nossa saúde. Mas sempre que acontece algo de ruim, as pessoas dizem, Deus quis assim, Deus sabe o que faz, Deus está querendo me ensinar alguma coisa, e pode não ser isso. Simplesmente a pessoa está raciocinando no nível da soberania, como se tudo fosse uma fatalidade, tudo tem que acontecer daquele jeito. E não é assim que acontece na vida. Então, entender como Deus age, entender quem Deus é importante demais para nós. Vou te dar um outro exemplo que aconteceu na história, de quando as pessoas raciocinam errado e pensam só no nível da soberania, do decreto e da eleição. William Carey foi o chamado pai das missões modernas. Se eu não me engano, lá no século XVIII, 1700 e alguma coisa. Ele foi a primeira pessoa que começou a desenvolver um movimento de missões missões transculturais. As pessoas mal tinham começado a reforma protestante. E não tinham ainda a consciência de sair do seu país para ir pregar o evangelho em outro lugar onde não tem ninguém pregando. Sair daqui para pregar o evangelho aos índios, por exemplo, que estão lá sem conhecimento de Deus. E William Carey foi o pai das missões modernas, foi a pessoa que se levantou para trazer essa visão e começar um movimento de missões que até hoje se desenvolve. Quando ele começou a dizer que Deus estava falando com ele, que nós precisávamos pregar aos outros, pregar aos índios que estavam lá sem conhecimento de Deus, um líder mais velho bateu nas costas daquele jovem e disse assim, olha, se Deus quiser salvar aquele povo, Ele vai fazer sem mim nem você. Ele não precisa da gente. É assim que Deus age? Se Deus quiser salvar as pessoas lá na Índia, Ele dá um jeito, não preciso ir lá pregar. Como assim? Então, às vezes, raciocinar só no nível e na esfera da soberania, a gente esquece das nossas responsabilidades. Então, vamos partir para o segundo ponto, amém? A segunda esfera de ação de Deus é a esfera da aliança. Repita comigo, a esfera da aliança é uma proposta e exige de nós uma resposta. Agora, não é mais o nível em que Deus decreta algo soberanamente. Aliança é um contrato, aliança é um pacto, aliança é um acordo. Então, quando Deus lida com as pessoas na esfera da aliança, é muito diferente da soberania. Ele faz uma proposta, e você tem a responsabilidade e a liberdade de aceitar ou não, de cumprir ou não essa aliança. Então nós precisamos entender
como é que Deus se relaciona conosco no nível da aliança. Quero ler para você Deuteronômio 6, de 1 a 3. Por exemplo, diz lá: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, Israel. Agora depende do povo ouvir. Na soberania Deus faz e acabou, ninguém vai impedir. Na aliança eles ouvem, pois, Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus dos teus pais. Amém? Aliança é quando Deus faz uma proposta, Ele propõe um acordo, e você vai então aderir ou não, você vai crer ou não nessa proposta de Deus. E a sua resposta vai determinar como é que as coisas vão acontecer. Então, é uma proposta. Lá em Êxodo 15, 26, diz assim: e disse, se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, se ouvires. Mas e se você não quiser ouvir, você pode? Pode. Se você não quiser obedecer a Deus, você pode? Pode. Deus se relaciona conosco na base da aliança, na esfera da aliança, onde Ele propõe algo e eu preciso então aderir ou não. Lá em Deuteronômio 30, 19, ele diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que eu te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Então é preciso que você entenda que nem tudo que Deus faz no mundo, Ele está agindo na esfera da soberania. Porque se Deus agir somente na esfera da soberania, tudo que Ele determinar vai acontecer e ponto. E nós vamos ser apenas robozinhos, sem liberdade, sem relacionamento com Ele. Há coisas que Deus faz no nível da aliança. E quando se trata de aliança, eu preciso conhecer, entender, cumprir, me colocar à disposição. Agora, Deus faz uma proposta e exige de mim uma resposta. E se eu não responder à proposta de Deus, não adianta eu reclamar e dizer: ah, Deus não fez isso na minha vida. É uma aliança. Aliança implica em direitos e deveres. Toda aliança implica em direitos e deveres. Lá em Deuteronômio 6,3 diz: ouve, pois, ó Israel, atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus dos teus pais. Há bênçãos, há direitos. Olha, ele diz que você vai se multiplicar nessa terra que mana leite e mel, mas há deveres. Então, é preciso que nós conheçamos a aliança que temos com Deus. Você precisa conhecer a Deus, conhecer o coração de Deus. Você precisa ler a Bíblia, meu irmão. Nós estamos lendo cada vez menos. Se a gente não lê, como é que a gente vai se relacionar com Deus na base da aliança, se a aliança depende de cumprimento dos meus deveres e de conhecer os meus direitos? Se você não conhecer os seus direitos, como é que você vai exercê-los? Então tem gente que está perdendo coisas nessa vida, porque não sabe os direitos que tem. Não leu o contrato. Não lendo o contrato, não sabendo os direitos que tem, não exerce. Quantas vezes a gente já viu isso? O pastor Daniel conta uma história uma vez de uma pessoa que foi fazer um cruzeiro. E ele não sabia que era tudo incluso. Né? Foi fazer um cruzeiro e sem muito dinheiro, comida para todo lado e bebida, e ele moderado, porque ele falou, não sei como é que vai ficar a conta no final desse negócio aqui, né? E a pessoa fez o cruzeiro inteiro meio que passando fome lá para não gastar demais. Quando chegou no final, descobriu que estava tudo incluso. Ele tinha direitos, mas ele não sabia, não aproveitou, não recebeu aquilo. A aliança é assim. Eu preciso conhecer essa aliança, porque direitos eu só vou receber se eu souber que eu os tenho, se eu exercê-los. E os meus deveres também eu preciso conhecer para que eu possa obedecer a Deus, para que eu possa fazer a vontade de Deus, para que eu possa agradar a Deus com a minha vida. Então eu não posso me relacionar com Deus na base da aliança sem conhecer o contrato.
sem conhecer o que está escrito. Então, eu tenho um contrato aqui, eu queria pedir para a Maria Alice assinar sem ler. Não? Não. Ninguém faria isso. Se você não conhecer o que está escrito no contrato, onde é que está a revelação da aliança que Deus tem conosco? Na sua palavra. Então você precisa ler, estudar, entender a palavra de Deus. Você precisa ter um conhecimento rico, vasto, profundo da palavra de Deus. Amém? Porque Deus tem coisas maravilhosas. Nós temos bênçãos através da aliança que temos com Jesus. Mas só vamos recebê-las se estivermos conhecendo para poder crer nisso. Nós temos obrigações diante de Deus. Deus não está agindo solitário no mundo no nível da soberania. Tem coisas que Deus só vai fazer através de você. E quando você não conhece a palavra de Deus, quando você não entende a aliança, quando você não entende os seus deveres, você não vive nesse mundo como um servo de Deus de fato deve ser. Nós dizemos que somos servos de Deus, mas como é que eu posso servir a Deus se eu nem sei quais são os meus deveres? Então é preciso que a gente entenda isso. E Deus mesmo nos avisou que a aliança não deve ser esquecida. A aliança não deve ser esquecida. Vários textos mostram isso. Deuteronômio 8:11. Guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos, e os estatutos que hoje te ordeno. Deus está avisando, olha, a gente tem um contrato, mas se você esquecer do que está aí, não vai adiantar. A aliança só se cumpre plenamente com conhecimento e com disposição de coração para obedecer. Esdras 7:10 diz a mesma coisa, porque Esdras tinha preparado o coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e para ensinar em Israel os seus estatutos e juízos. Não podemos nos esquecer da aliança que temos com Deus. Eu não posso simplesmente vir ao culto, louvar, adorar e não saber o que é que eu estou fazendo aqui nesse mundo. Não saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida nesse mundo. Não saber o que significa ser um discípulo de Jesus. Eu não posso ser apenas um ouvinte, alguém que se senta aqui como quem está no auditório. Eu preciso estar aqui buscando a Deus e com o coração aberto. Não posso me esquecer da aliança que tenho com o Senhor. Amém? A aliança é condicional. Isaías 1:19 diz, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Enquanto na soberania Deus decreta e Ele vai fazer, a gente gostando ou não, a gente querendo ou não, a gente crendo ou não, Deus vai fazer aquilo que Ele determina no nível da soberania. No nível da aliança é condicional. Deus estabelece princípios, Deus estabelece os padrões, os parâmetros, Deus faz uma proposta. E Ele espera de nós uma resposta. Que resposta você tem dado para Deus? Mais uma vez eu quero tornar prático. Como é que está a sua aliança com Deus? Como é que você está se relacionando com Deus no nível da aliança? Porque é a tua resposta que vai fazer toda a diferença. Eu garanto para você que na proposta de Deus há uma grande bênção para você, amém? Porque Deus é bom, gente. Deus é rico. Então a proposta de Deus, com certeza é boa. Ele é sábio. Mas depende da nossa resposta. Se a nossa resposta não for adequada, as coisas não vão bem. Então a aliança sempre está associada a uma bênção. Repita comigo, a aliança sempre está associada a uma bênção. Vamos entender isso de maneira bem prática? Quando um país faz uma aliança com outro, uma potência militar faz uma aliança com um pequeno país aqui, olha, nós estamos juntos. Se esse pequeno país for atacado, o que o grande tem que fazer? Protegê-lo, defendê-lo. Sempre que nós fazemos uma aliança, nós propomos uma bênção. Sempre que Deus faz uma aliança, Ele propõe uma bênção. Amém? Você precisa saber disso. Às vezes, nas nossas alianças, a gente esquece disso, né? Tem gente que é folgada. Faz aliança, mas a aliança é só para receber. Tem gente que se casa, o que eu vou ganhar com isso? Como a pessoa vai preencher todas as minhas necessidades? Como a outra pessoa vai ser uma bênção para mim? Mas ele não traz nenhuma bênção, ou seja, ele não é uma bênção para a pessoa.
Toda aliança implica em você se comprometer a abençoar o outro. Toda aliança implica que o outro tem direitos. E quando Deus fez uma aliança conosco, Ele colocou uma bênção. Quando Deus fez uma aliança conosco, Ele nos deu direitos. A nova aliança é o exemplo máximo, maior, que nós temos de como Deus se relaciona conosco. Jesus morreu por você ali na cruz. Quando Ele morreu, Ele estava fazendo uma proposta. Ele estava dizendo: eu posso perdoar todos os teus pecados. Eu estou pagando o preço de todos os teus pecados. Eu estou quebrando todo o poder da morte, todo o poder do diabo na sua vida. Eu estou fazendo com que você, que não tinha mérito nenhum, pela graça agora, seja transformado em co-herdeiro com Cristo. Eu estou fazendo com que você, que tinha direito ao inferno, agora tenha direito ao céu. Eu estou fazendo com que você tenha acesso direto à presença do Pai. Eu estou fazendo com que você possa ser filho de Deus. E toda essa proposta, e toda essa bênção que Ele incluiu nessa aliança, foi dada a nós. Mas você tem que dizer um sim para Deus. Você tem que dizer sim para Jesus. Você tem que crer no seu coração. Você tem que receber Jesus como Senhor da sua vida, amém? Todos aqui já fizeram isso? Pode aplaudir o Senhor. Você já aceitou a proposta de Deus? Você já deu uma resposta a Deus? Você já fez uma aliança com Jesus? Jesus morreu na cruz por você, para te dar todas essas bênçãos, mas você precisa crer. Então, esse é o nível da aliança, o nível em que nós precisamos responder a Deus, precisamos aceitar aquilo que Deus está propondo. E a terceira esfera de relacionamento de Deus, a terceira esfera de ação de Deus, é a esfera da fé. E eu quero que você entenda agora o que é essa terceira esfera. Deus age no nível da soberania, quando Ele decreta, Ele faz e não pergunta para ninguém, amém? Deus age no nível da aliança, onde Ele propõe e nós respondemos. Ele faz a proposta e a gente dá a resposta. Ele apresenta um contrato, um acordo e nós podemos assinar ou não. Mas existe um terceiro nível de ação de Deus. E esse aqui, muita gente aqui tem usado. É o nível da fé. A esfera da fé é diferente. Na esfera da fé, nós temos o direito de propor coisas para Deus. Opa! Sabia dessa? Você tem o direito de apresentar a proposta. Não somente responder a Deus como no nível da aliança, mas na fé, você pode fazer uma proposta a Deus. E Deus então vai te dar uma resposta. A fé significa que Deus está interessado em conhecer os meus desejos, as minhas necessidades, e que eu posso ter a ousadia de dizer: Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu quero isso. E Deus vai poder dizer para você então o sim ou não. Vamos ver claramente o que isso significa. A esfera da fé, por exemplo, ela expressa o desejo do homem, e é pessoal. Lá em Marcos 10:51, perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? O que Jesus perguntou? Deus não disse: eu vou fazer. Jesus não perguntou, não apresentou uma proposta para que houvesse uma resposta. Ele perguntou assim: o que você quer que eu te faça? Peça, exerça a sua fé, e se você crer, você vai receber. Você pode dizer para Deus o que você quer que Ele faça. Aquele homem, um cego, queria ver. Mas Jesus queria ouvir dele, queria que partisse dele o pedido, o desejo, a expressão do que ele necessitava, e que ele exercesse fé naquilo. Em Mateus 7,7, Jesus diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Jesus está dizendo assim: se você pedir, você vai ter. Se você buscar, você vai encontrar. As portas vão se abrir. Mas o que ele está dizendo? Você precisa crer.
Você precisa ter a ousadia de propor, de bater na porta. Não é somente entrar pela porta que Jesus abrir, mas é você bater e dizer: Senhor, eu quero isso na minha vida. Você pode ter essa ousadia, você entende? Todas as vezes que Jesus curava, ele fazia questão de dizer assim: a tua fé te salvou. Muitos conhecem aqui a oração de Jabes, já foi pregado várias vezes aqui. Um homem que chegou para Deus e disse assim: Senhor, eu quero me dar bem na vida. Eu não quero ter problemas, não quero ter luta como os outros têm, eu quero prosperar. E quando eu li aquele texto, eu falei: que folgado esse Jabes. Folgado, porque ele quis ter o que os outros não têm. Todo mundo sofre na vida, ele falou: Senhor, eu não quero sofrer não. Abençoa a minha vida para que a minha vida seja tranquila. E o texto diz assim: e Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. E eu vou dizer para você, Jabes viveu na velha aliança, antes da vinda de Jesus. Antes de Jesus rasgar o véu do templo e abrir para nós o templo, plenitude da graça. E hoje, através de Jesus, então, se eu pedir algo, eu posso crer que Deus vai me abençoar? Claro. É evidente que se eu pedir algo contrário à vontade de Deus, se eu estiver pedindo algo ruim, se eu estiver pedindo algo que é pecado, Deus não vai me dar. Mas veja que Jesus não fez questão nem de frisar isso nesse momento. Ele queria que a gente primeiro entendesse que a gente pode agir pela fé, que a gente pode pedir, que a gente pode ter desejos e expressar esses desejos diante de Deus. Deus ainda é soberano para dizer sim ou não, a resposta é com Ele. Mas eu posso ser ousado para pedir a Deus aquilo que eu necessito. Deus me deu esse direito. Eu mereço? Não. Deus me deu esse direito. E Ele se alegra em promover isso no coração das pessoas. Como eu disse aqui, é lógico que o cego queria ver. O que mais o cego ia querer? Jesus sabia disso. Mas Ele falou assim: o que queres que eu te faça? Fala para mim o que você quer. Expresse o seu desejo. Expresse as suas necessidades. Creia. Olhe para mim crendo que eu posso responder a você. Então o nível da fé, a esfera da fé, é muito diferente da soberania e é diferente do nível simplesmente da aliança, em que eu ajo na base de direitos e deveres, em que eu ajo simplesmente concordando com aquilo que Deus propõe. No nível da fé, Deus me dá o direito de ser ousado para eu propor alguma coisa e Ele vai me dizer sim ou não. No nível da fé, eu posso propor, eu faço a proposta e Deus dá a resposta. Então, o limite dessa esfera é a fé. Jesus disse assim: por isso, lá em Mateus 11, 24, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes. Qual é o limite? Crer. E será assim convosco. Como eu disse, é lógico que eu não posso pedir algo contra a vontade de Deus, mas Jesus nem falou disso nesse momento ainda. Ele queria frisar para a gente que o importante é a fé. Então, no nível da fé, o homem é o principal personagem. É ele quem busca, é ele quem bate, é ele quem pede. E Deus então vai responder segundo a sua soberania, segundo a sua sabedoria, mas é ele quem vai responder. Por isso Jesus diz assim: a tua fé te salvou. Por isso Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á. Porque Ele quer estimular no nosso coração a ousadia para crer. Amém? O nível da fé, ele supera obstáculos. Há um texto muito lindo na palavra de Deus, que você já deve conhecer, já foi pregado muitas vezes aqui, que é daquela mulher Ciro-Fenícia. Está lá em Mateus 15, 21 a 28. Eu vou ler o texto para você. Diz assim: partindo dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos.
Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Essa mulher simplesmente quebrou todos os protocolos, superou os obstáculos pela fé. Ela não estava debaixo de um decreto de eleição de Deus. Ela não estava debaixo de uma aliança com Jesus. Jesus tinha vindo ao mundo, mas somente após ele pagar o preço ali na cruz, é que então o evangelho seria pregado a todo mundo e seria aberto a todos. Quando Jesus disse assim: eu vim para as ovelhas perdidas de Israel, Jesus não estava mentindo. Jesus não mente. Ele não estava enganando ela. Ele estava dizendo a verdade. Naquele momento, a bênção estava limitada ao povo de Israel. E ela não tinha direito algum. Mas ela insistiu. E quando Jesus disse assim: olha, não é bom se dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Ela nem ficou ofendida. Ela disse: Senhor, as migalhas que caírem já resolvem o meu problema. O Senhor é tão bom, o Senhor é tão poderoso, que se o Senhor der um jeitinho aí, e sobrar umas migalhas, já vai resolver o meu problema. Ela creu no poder de Jesus. Ela não estava debaixo de um decreto de eleição, ela não estava debaixo de da esfera da aliança, ela não tinha direito nenhum, ela agiu na esfera da fé, ela creu, e a sua fé foi tão grande, tão tremenda, tão impressionante, que Jesus fez questão de atendê-la, e fez questão de que isso ficasse registrado, para que hoje a gente estivesse aqui dizendo amém. Amém? Pode aplaudir ao Senhor. A esfera da fé age fundamentada no nome de Jesus. Jesus disse assim: até agora nada tenho pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Deus quer que a sua alegria seja completa. Então perceba o que é o nível da fé. Aqui tem um problema também. Em cada uma dessas esferas, se nós não tivermos uma compreensão completa de quem Deus é e de como Deus age, a gente pode errar. Há muita gente aqui que deve se relacionar com Deus bem no nível da fé, mas esquece de adorá-lo e de entender que Ele é soberano, e esquece de cumprir os seus deveres dentro de uma aliança com Deus. Hoje, a gente fala muito do nível da fé, a gente fala muito de receber a sua bênção. Eu contei a vocês, certa vez, encontrei uma pessoa na rua e ela: ô pastor, eu vou lá na igreja buscar minha bênção. Só buscar a bênção, só vai? Ela entende o nível da fé. Ela sabe que se ela vier e se ela buscar, ela vai ser abençoada. Ela tem fé. Mas faltou entender o que é o nível da aliança. Por outro lado, existe gente hoje que, por ver tantos crentes levianos, que só querem buscar a bênção, só querem o milagre e nunca têm compromisso com Deus, acabam tendo atitudes erradas também. Nós não podemos nos relacionar com Deus só em um nível. E veja que cada lugar, cada igreja, cada linha teológica, às vezes tem uma ênfase. Talvez os calvinistas, os presbiterianos, se relacionem muito bem com Deus no nível da soberania. Eles aceitam isso tranquilamente, mas só conseguem ver isso. Talvez os batistas tenham mais facilidade de se relacionar com Deus no nível da aliança. Estão acostumados com o ensino, saber quais são os seus direitos e os seus deveres, servir a Deus, não é? Talvez os pentecostais estejam muito mais acostumados a se relacionar com Deus no nível da fé. Vamos lá, vamos crer, vamos buscar, vamos para o monte que Deus vai fazer. Mas Deus não é só um, nem só isso, nem só aquilo. Ele age em todas essas esferas. E eu não posso, por causa da ênfase errada de um, exagerando aqui, negar a outra. Eu ouvi certa vez, contei aqui uma vez isso, vou contar novamente, algo que me entristeceu de ver como alguém estava negando a esfera da fé. Algumas pessoas veem que o povo hoje, como eu disse, está tão leviano em só buscar Deus para receber a bênção, que acabam rejeitando isso. Eu estava lendo um artigo na internet, e eu comecei a ler porque o título me chamou a atenção. O título dizia assim: eu abro mão dos milagres. E eu li o título e eu mesmo disse na hora assim: eu não.
Você quer abrir mão dos milagres? Amém, então estamos juntos. Eu fui ler, o que é isso? Como é que alguém pode dizer eu abro mão dos milagres? E aquela pessoa estava escrevendo uma carta para o seu pastor, dizendo assim, olha, essas pessoas ficam buscando a Deus só para receber a bênção. Eu não sou assim. Eu quero a Deus mesmo que Ele não me abençoe. Eu quero a Deus pelo que Ele é. Eu vou adorar a Deus porque Ele é digno de ser servido, mesmo que Ele não faça nada na minha vida. Então, eu não quero milagre para servir a Deus, eu vou servir a Deus mesmo sem milagres. E parecia uma coisa bonita, não parecia? Olha, uma pessoa tão desprendida que ele está dizendo assim, eu vou adorar a Deus mesmo que não tenha milagres. Ok, eu vou adorar a Deus mesmo que tenha que passar por muitas lutas. Mas ele foi além. Por causa das pessoas que só buscam a Deus pela bênção, ele rejeitou isso e foi para o extremo oposto. E ele disse assim, eu abro mão dos milagres. Eu não quero milagres na minha vida. E ele exemplificava, dizia assim, se eu estiver num avião e o avião for cair, eu não quero que Deus me salve. Eu vou morrer com todo mundo. E eu falei mais uma vez, eu não. Mesmo que seja para salvar, só eu quero. Azar dos outros que não creram, que não buscaram, que não pediram. Ah, mas isso não é justo. Quem falou que não é justo? Deus nos deu a liberdade, a ousadia de poder pedir. Gente, quando eu peço uma cura na minha vida, você acha que eu vou ficar pensando, não é justo, tem tanta gente sofrendo, por que só eu vou ser curado? Não. Todos têm o direito de pedir. Mas se eles não conhecem, ou se eles não creem, se eles não buscarem, problema deles. Se eu tiver a oportunidade, eu vou orar e vou buscar. Amém? Então, o fato de haver gente que só anda num nível não pode fazer com que eu queira andar só no outro. Eu não posso rejeitar os milagres. Eu não posso rejeitar a esfera da fé. Tem gente que pensa que quando a gente ora no nível da fé, na esfera da fé, e a gente pede para Deus fazer algo específico que a gente está querendo, tem gente que diz assim, olha, está errado, vocês estão orando querendo mandar em Deus. Não, eu não estou mandando em Deus, eu estou pedindo. E Ele mandou pedir. Ele me deu o direito de pedir. Ele me deu ousadia para pedir, para bater, porque a porta vai se abrir, para buscar e encontrar. Então, se Ele falou tudo isso, se Jesus ensinou a agir no nível da fé, por que eu vou sair do nível da fé? Por que eu vou achar que o nível da fé é só para os pentecostais, ou só para esse, ou só para aquele? Por que eu vou achar errado pedir e buscar? Não, eu posso pedir e posso buscar. É uma das esferas em que Deus age conosco. E Ele é que preparou isso. Então eu creio que Deus age hoje. Eu creio que eu posso ter ousadia para pedir coisas que estão no meu coração. É lógico que eu vou esperar de Deus a resposta. Ele pode dizer sim ou não. Ele pode dizer sim, mas só daqui a algum tempo. Ele pode dizer o que Ele quiser. Ele é soberano. Mas eu vou agir no nível da fé também. Eu vou agir na esfera da fé. Porque Deus tem resposta para as nossas necessidades e para os nossos desejos. Amém? Pode aplaudir. Então eu quero concluir fazendo um desafio para você. A gente precisa sair da superfície, gente. Não podemos ficar aqui boiando tranquilamente na vida cristã. Precisamos nos aprofundar, mergulhar em Deus. Há coisas que Deus faz soberanamente, sem perguntar a ninguém. Mas quando o mal acontece no mundo, por causa dos homens, não fique culpando a Deus. Não fique limitado a enxergar tudo no nível da soberania. Há coisas que Deus faz no nível da aliança, onde Ele tem uma proposta, e tudo depende de como eu vou responder a Ele. Porque a proposta de Deus sempre vai ser boa, a minha resposta é que é relativa, pode ser boa ou não. Mas se eu responder à proposta de Deus, eu vou ser muito abençoado. Toda aliança que Deus propõe tem uma bênção para as nossas vidas. Mas a aliança tem deveres e direitos, eu preciso conhecê-los. Se aprofunde no conhecimento da palavra de Deus, para que você viva plenamente o nível da aliança. Mas Deus ainda se relaciona conosco no nível da fé, na esfera da fé. E Ele quer saber o que está no teu coração. Não tenha medo de ser ousado. Jabes foi ousado, eu achei até folgado, eu achei que ele exagerou. Sinceramente, eu acho que ele exagerou. Mas Deus disse sim para ele. Então está tudo bem. Deus se alegra em ouvir o seu pedido. Deus se alegra em ouvir o seu desejo. E você pode ser ousado para pedir, para crer,
para que Deus faça milagres na sua vida. Muitas vezes, gente, nós só vamos conseguir superar as coisas com milagre. Certos obstáculos só serão superados pelo milagre, e o milagre só opera no nível da fé, quando eu creio e busco. Então não abra mão de nenhuma das esferas em que Deus age. Se Deus está lá, eu quero estar também, amém? Se Deus age em todas essas 3 esferas, eu quero agir também em todas elas, quero me relacionar com Deus em todas elas, e eu preciso crer nisso, eu preciso crer no poder de Jesus, hoje, para abençoar a minha vida. Pai, no nome de Jesus, que o Teu Espírito fale conosco agora nessa manhã, Deus. Quebra todo preconceito, toda ideia errada que estava na nossa mente, Deus. Toda limitação de nos relacionarmos contigo somente num nível, ó Deus. Toda dificuldade de entender a grandiosidade e a multiforme sabedoria do Senhor. Pai, nós queremos nos relacionar contigo em todos os níveis, ó Deus. Queremos estar debaixo de uma aliança firme contigo, conhecer a Ti, conhecer a Tua palavra, Deus, receber as bênçãos que fazem parte dessa aliança, mas queremos também Te servir, ó Deus, queremos cumprir, ó Deus, os nossos deveres nessa aliança, Pai. Queremos nos lembrar que fomos chamados para sermos servos de Deus nessa terra, para sermos discípulos de Jesus, não somente para sermos abençoados, não somente para ver o milagre, mas para servir ao Senhor nesse mundo. Mas também queremos a esfera do milagre, ó Deus, e queremos ter o nosso coração, ó Deus, nossa mente deslimitada, Pai. Queremos crer no Teu poder, no Teu milagre, nas coisas que os homens não podem ver ou imaginar, nas coisas que o homem não pode fazer, que o raciocínio natural não pode alcançar, mas que o Senhor, pelo Teu poder, executa quando oramos no nome de Jesus. Pai, que sejamos deslimitados também na nossa fé, ó Deus. Sabemos que o Senhor pode fazer muito mais do que temos visto, ó Deus. Na história, quantas vezes, ó Deus, movimentos de fé trouxeram grandes milagres do Senhor na vida das pessoas. Nós cremos que o Senhor pode fazer tudo hoje, ó Deus. Não há limites para o Teu poder, ó Deus. E nós não queremos ser um limite pela nossa falta de fé. Enche-nos, ó Deus, enche nosso coração de fé, ó Pai. Para que nós estejamos todos hoje, ó Deus, saindo daqui, num novo nível de comunhão contigo, de busca ao Senhor, de entendimento do Teu plano e da Tua vontade para as nossas vidas, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos terminar, e você vai se lembrar então, que Deus trabalha na esfera da soberania, decreto, Ele faz sem pedir a sua opinião nem de ninguém. Deus trabalha na esfera da aliança. Deus dá uma proposta e você dá uma resposta, amém? E Deus trabalha na esfera da fé, onde Ele quer ouvir a sua proposta e Ele vai te dar uma resposta à sua fé, no nome de Jesus, amém? Pai, muito obrigado por essa manhã, obrigado por mais uma vez estarmos reunidos, ó Deus, e experimentando, ó Deus, da Tua unção, do Teu poder, da Tua graça, da manifestação da Tua presença no nosso meio. Te peço que agora o Senhor nos leve, ó Deus, debaixo dessa mesma unção, para que onde quer que estejamos, ó Deus, a graça, o amor, o poder de Jesus sejam manifestos, Pai. Leva-nos debaixo da Tua bênção e proteção, no nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Vá na paz do Senhor, tenha uma semana de vitória.